Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aqui, quarto vídeo da série. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre banco de dados e vamos configurar o banco de dados aqui na nossa aplicação. Esse vídeo também vai ser um pouco extenso porque eu vou dar algumas dicas, né, como eu sempre gosto de dar, que vão servir para o futuro. Como sempre eu tenho tudo anotado aqui no caderninho, então vocês vão ver olhando para baixo. Então nesse vídeo basicamente a gente vai primeiramente criar um serviço de boot, que é uma coisa que não tem muito a ver com banco de dados, mas que ficou pendente de eu fazer no vídeo passado. Mas eu queria entrar no assunto de serviços, enfim, nesse vídeo. Depois a gente vai criar uma instância do nosso banco de dados no Atlas. Eu vou falar por que a gente vai criar no Atlas e não local. Por que eu, na verdade, por que você pode criar local e não lá. E por último a gente vai instalar o Mongoose no nosso projeto e vai botar ele para rodar, tá? Então antes de tudo a gente vai criar o nosso serviço de boot e eu quero introduzir vocês aqui a parte dos serviços, né, dentro da nossa aplicação, o que eles vão ser. Bom, tem algumas coisas que a gente faz na nossa aplicação que elas são não são relacionadas aos módulos, né, mas elas são relacionadas à própria aplicação em si. E eu gosto de abstrair isso e dizer que são serviços, né, dentro do meu projeto. Quando a gente está aqui no nosso servidor e a gente dá esse app.listen, na verdade eu entendo isso que é um boot do sistema. Eu gosto de abstrair isso dentro de um serviço. Então eu vou criar aqui dentro da minha source uma pasta chamada service e dentro dela eu vou ter um boot.js. E eu vou abstrair esse boot do meu app aqui para dentro. Então eu vou vir aqui, pegar essa const app, na verdade, vem para cá, né? E esse app.listen também vem para cá. Só que o meu boot, ele posteriormente ele vai receber enfim, ele vai vir do Mongoose, né? O Mongoose que vai chamar esse boot. Então eu vou exportar isso aqui como uma função e essa função ela recebe um erro como parâmetro, né? Então eu vou dar um module.exports como se isso fosse uma função. Essa função ela recebe como parâmetro um erro, certo? Esse erro aqui vai vir do Mongoose, que vai chamar esse boot. Então aqui eu vou dizer que se ele existir, eu quero dar um console.log erro ao conectar no banco de dados. Depois a gente trata isso aqui melhor. Se não, a gente pode dar o nosso app.listen aqui. Opa, faltou o config também, né? Eu não vou tirar o config daqui não, eu vou colocar ele, vou duplicar ele aqui, porque posteriormente eu vou precisar desse config aqui dentro desse arquivo também. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso chamar esse boot, né, aqui. Então eu posso dar um const boot igual a require. A gente, se eu não me engano, não registrou esse @service aqui. Então a gente vai começar a registrar. Vou vir aqui no meu JS config. Opa. E eu vou sair registrando esses caras, né? O meu config, o meu controller já tem. O meu helper, eu coloquei helpers. É helper na verdade. Model, esse é model, e agora o service, beleza? E tudo que eu for alterar aqui no meu JS config, eu preciso alterar lá no meu package.json também. Então eu criei aqui um helper, eu criei um model e eu criei um service. Beleza? Vou alterar aqui esse helpers para helper, tá? Aqui dentro eu ainda não tenho nada, então não vai afetar nenhuma parte do meu projeto, né? Então agora se eu posso vir aqui e marcar para ele trazer o service boot, né? Que ele já vai trazer para mim. Eu vou apagar esse config daqui para esse link não ficar me dando erro. E eu posso vir aqui e simplesmente colocar boot, tá? Que a minha aplicação ela vai bootar normalmente. Então se eu vir aqui e dar um node server, ele vai iniciar da mesma forma que ele tinha que iniciar antes, né? E se eu abrir o link aqui,
ele tem que dar o Hello World para mim, o mesmo Hello World que a gente tinha no vídeo passado. Então, para você entender o que a gente fez, a gente criou um serviço, né? Entendeu o que é um serviço? Serviços são algumas partes da nossa aplicação que não tem relação com o externo, são serviços internos aqui mesmo. E a gente abstraiu isso dentro de um serviço, né, chamado boot, e a gente rodou ele aqui dentro. Tá? Eu faço isso porque eu não gosto de deixar toda essa lógica aqui no meu server, eu gosto de manter o server bem limpo. Tá? Enfim. Então agora que a gente abstraiu isso, a gente vai começar a mexer com banco de dados, mesmo na nossa aplicação. E eu vou ensinar vocês aqui, na verdade eu vou mostrar para vocês o processo de criar um banco de dados remoto utilizando o Atlas, que é um serviço da própria Mongo, certo? Que ele é o substituto do antigo MLab. Não sei se vocês já viram algum curso, provavelmente sim, vocês viram algum curso que a pessoa utilizava o MLab para fazer o banco de dados remoto, né? Então ele é meio que o substituto. Depois que a Mongo comprou, né, eles deram um prazo para todo mundo migrar para o Atlas, que é um serviço, basicamente faz a mesma coisa. Tá? Você pode criar o seu cluster aqui, dentro do cluster você cria as instâncias do seu banco, você escolhe onde você quer, né? E ele continua tendo as opções gratuitas, então tá de boa aí. Mas antes de eu mostrar para vocês como é que funciona, eu vou explicar por que eu estou fazendo isso, porque é aquilo que eu digo sempre, né? Toda ação que eu tomo dentro do meu projeto, eu tenho que ter um motivo. Então por que eu estou fazendo isso pelo Atlas e não local na minha máquina, né? E por que você pode fazer local na sua máquina aí? Bom, eu gosto de manter sempre uma instância online do meu banco de dados de desenvolvimento, porque nem sempre eu estou trabalhando aqui de casa, né? Na verdade agora atualmente eu estou, mas às vezes eu preciso sair, fazer alguma coisa remoto, e eu não gosto de expor nada que está dentro da minha máquina local, né? Então para mim o Atlas vai ser bom, porque assim que eu estiver num outro computador, numa outra máquina ou fora de casa, eu vou conseguir acessar essa instância, né, do meu banco de dados, porque ela está remota e está 100% fora do meu projeto, né, fora da minha máquina. Então, para mim, o Atlas ele tem alguns prós, né, que o primeiro pró dele é que eu posso tanto estar rodando um projeto aqui em casa, ou um projeto lá na empresa, que eu vou ter sempre os mesmos dados, a mesma modelagem. Então para mim isso é muito importante, porque eu começo a fazer aquilo que eu disse, eu começo a fazer alguma coisa aqui, hoje não, porque eu estou trabalhando remoto, mas daqui a pouco eu vou precisar ir para a empresa, e eu gosto de manter sempre os mesmos dados, não gosto de perder nada. Segundo ponto, que ele é gratuito, então obviamente que não é a melhor das VMs, né? Mas tem como você colocar coisas em produção, inclusive, nele de forma gratuita. E segundo, que ele é muito simples, né? Ele é muito painless para você criar o banco, né? Você cria o banco ali, cria o usuário, gera tudo aqui por uma interface bonitinha e roda aí tranquilamente. Tem alguns contras de você utilizar o Atlas, mas esses contras são mais para produção, tá? Porque a primeira coisa que acontece é a dupla latência. Então se você tem uma API que roda, por exemplo, no servidor do Heroku que está na América do Norte, você tem um servidor do Atlas que roda na Europa, o usuário ele vai ter que se conectar à sua API, então já vai ter esse ping, né, essa latência da conexão até a sua API, do usuário até a sua API, e a sua API, quando for fazer consultas e enfim, alguma inserção no banco, ela vai precisar consultar o servidor que está lá na Europa, por exemplo, então você vai gerar essa dupla latência para o usuário, o que não é legal, em alguns casos não importa tanto, né, dependendo do nível da sua aplicação, mas não é legal para você, enfim, colocar isso em produção. O segundo, que ele é um serviço externo, então você meio que não tem controle, se algum dia eles falarem não tem mais gratuito, pau no seu cu, você não pode fazer nada. Terceiro é que também por ele ser um serviço externo, pode ter downtime, então, e você não vai ter controle sobre isso, o servidor dele saiu do ar. Comigo pelo menos nunca aconteceu, mas se acontecer de sair do ar, novamente pau no seu cu. E o terceiro é que se você quiser utilizar as versões melhores, você paga, e ele não é muito barato não, tá? Sai muito mais barato você criar sua VM e deixar tudo rodando local.
Então, por esses motivos, eu escolhi usar o Atlas. Por quê? Porque ele é um serviço que para mim vai me servir. Eu não estou buscando muita performance agora, eu preciso do single source of truth, né? Eu preciso de um ponto único ali, um servidor único, um banco de dados único para mim. Então, é basicamente por esse motivo que eu estou utilizando. Se você quiser rodar local, pode rodar local, só você baixar o MongoDB. Eu não vou ensinar a fazer isso no vídeo. Eu acho que se você está vendo esse vídeo aqui, você já deve ter conhecimento suficiente para baixar o Mongo e deixar ele rodando como serviço na sua máquina. Tá? Então, bom, vamos lá. Vamos criar nossa instância no Atlas aqui. Né? Eu estou aqui dentro do Context, eu criei um novo projeto. Tá? Só você vir aqui em New Project, dar um nome para o seu projeto, eu dei o nome de Team Prego. Ele por padrão vem com esse Project 0 aqui no teu Atlas, né? Então eu geralmente crio um projeto separado e vou clicar aqui em Build a Cluster, né? Quem usou o MLab pode ver que isso aqui é uma interface bem parecida com ele, né? Você pode escolher aqui entre AWS, Google Cloud ou Azure para fazer o teu, enfim, para subir o teu cluster. E ele tem algumas tiers, né, que são alguns locais, né, que tem as tiers gratuitas. Então você pode criar instâncias gratuitas do seu banco de dados. Então eu vou vir aqui eu vou criar aqui no meu US East One mesmo, da AWS, tá? Vou vir aqui no tier do meu cluster. Aqui geralmente ele vai marcar para você esse carinha aqui, né, que é o M10. Eu vou colocar o M0, que ele é o de graça. Então eu vou ter aqui RAM compartilhada, só 512 MB de storage, CPU compartilhada, né? E ele é de graça aqui, ele diz que é para sempre, mas é aquilo que eu falei. Aqui eu posso escolher a versão do Node, se eu não me engano com gratuito eu não posso escolher, né? Mas se você estiver pagando, você pode vir aqui escolher a versão do Node, do Mongo, do Mongo que você quer utilizar, e algumas outras opções aqui. Porém ele não deixa você escolher, eu escolhi porque eu estou utilizando a versão gratuita, né? E aqui ele vai perguntar qual é o nome do meu cluster, né? Aqui eu vou colocar Team Prego, só Team Prego mesmo. Vou criar esse cluster e ele vai criar essa sandbox aqui para mim, né? Isso demora um tempinho para ser feito, então enquanto ele está sendo feito, você pode vir aqui e já criar um novo usuário. Tá? Então eu vou vir aqui em Add New User, né? E eu vou dar acesso para ler e escrever em qualquer banco de dados, tá? E eu vou colocar o nome do usuário aqui como Daniel. E a senha, ele tem essa opção aqui para você gerar uma senha segura. E também tem como você criar um usuário temporário. Então esse usuário aqui pode valer, sei lá, de 6 horas, um dia ou uma semana. Eu não vou criar um usuário temporário, eu vou deixar ele rodando aqui mesmo, tá? E eu vou clicar aqui para adicionar o meu usuário. Se eu vim aqui no meu overview, né, ele ainda está criando a minha base. Então eu vou vir aqui no meu security e aqui no meu IP whitelist eu vou adicionar um endereço de IP, tá? E aqui na minha entry, né, eu posso adicionar o meu endereço de IP atual. Se eu marcar essa opção aqui, só esse IP que eu estou tendo aqui nesse momento vai ser o IP que eu vou poder acessar essa instância, ou eu posso habilitar o acesso de qualquer lugar. Como o meu objetivo através do Atlas é acessar esses dados de qualquer lugar, eu vou deixar isso aqui aberto. Lembrando que se você colocar esse endereço de IP aqui para o seu endereço de IP atual, e você não tiver IP fixo, você pode ter alguns problemas depois que você reiniciar seu modem para acessar esse cara. Então, ou você compra um IP fixo para não ter esse tipo de problema, ou você habilita para todo mundo aí, ou você fica mudando toda hora, tá? Então eu vou confirmar, vou deixar ele habilitado para todo mundo. Também demora para fazer isso aqui, tá? Vou esperar ele terminar aqui, né, de criar minha sandbox. Então beleza, ele acabou de criar minha sandbox aqui e eu posso vir aqui em Connect, por exemplo. Ele vai perguntar o que eu quero fazer, né? Se eu quero fazer conexão pelo Mongo Shell, se eu quero utilizar o Mongo Compass ou se eu quero conectar pela minha aplicação. Se eu vir aqui em Connect pela minha aplicação, ele vai me dar a minha connection string, tá? Vai perguntar qual driver que eu estou utilizando. Então aqui eu estou utilizando o Node.js e qual a versão que eu estou utilizando no Node.js.
no caso aqui é 3.0 ou mais, né? Ele já gera para mim, né, esses dois campos, né, que é o Daniel, aqui onde vocês estão vendo seria o seu usuário, e aqui onde está a password é a sua senha, que você precisa colocar a sua senha na mão. No meu caso foi Daniel 123456. Então eu vou copiar esse cara aqui e eu já posso acessar a minha instância, ela já está funcionando bonitinha dentro da minha aplicação. Então agora a gente já vai poder partir para lá e instalar o Mongoose. Bom, então aqui dentro da minha aplicação eu vou instalar o Mongoose de uma forma bem simples, só vou dar um npm mongoose. E agora eu vou começar a fazer algumas configurações do Mongoose. Essas configurações eu estou tirando aqui do Te Emprego API do oficial, tá? Porque tem algumas coisas que são bem chatas, né? Aqui eu criei o boot, como vocês estão vendo, nem sempre eu coloco o boot como serviço. Aqui nesse caso eu deixei o boot só como uma função mesmo, eu nem abstraí ele lá dentro dos meus services, né? Mas tem algumas opções dele, né, que são bem enjoadas, algumas configurações que a gente tem que fazer do Mongoose, que é o Use New URL Parser e o Use Create Index, né? Então vamos lá, eu vou criar aqui então uma const Mongoose, né? Ele faz o require do Mongoose em si, certo? E agora eu vou fazer aquele set daquelas configurações. Então eu vou vir mongoose.set, certo? Use New URL Parser. Eu vou dizer que é true. E mongoose.set use. Até esqueci qual é o negócio. Use create index true. Beleza? Agora eu vou voltar com aquele config meu. Require config, certo? E eu vou fazer uma verificação, tá? Se o meu config ponto, eu ainda não criei essa configuração, então agora eu vou criar uma configuração aqui dentro, né? Que é a do banco de dados, certo? Connection string, que ela vai receber process env ponto. Eu geralmente coloco mongodb, tá? Nessa variável mongodb aqui. E venho aqui no meu ponto .env agora, né? Coloco mongodb e aquela connection string que esse cara gerou aqui pra gente. Aqui eu só vou substituir password por Daniel 123456, beleza. Salvar aqui. Vim aqui no meu server, então se o meu config.db.connection string não existir, na verdade se ele existir, né, eu vou vir aqui no meu mongoose.connect, no meu config.db.connection string e vou rodar o meu boot, né, como callback. Isso aqui é um callback que a função connect do Mongoose recebe. Então eu passo aqui o meu boot como callback, né? Agora, se não, eu vou dar um console.log no. Eu não lembro se eu estou escrevendo isso aqui em inglês, se eu cheguei a fazer alguma coisa em inglês, mas enfim, eu vou usar inglês como padrão aqui. No connection string provided. Ele vai só dar um console log aqui que nenhuma connection string foi informada, né? E bom, isso aqui já deve funcionar, tá? Se eu vim aqui e dar um node server, ele deu erro a conectar no banco de dados. Vamos ver qual foi o erro que ele deu aqui. Console. Melhor. Vamos dar um console log no nosso erro.
Authentication Tá, peraí. Durante a gravação, na verdade, durante a edição dessa parte, eu vi que eu cometi um erro, tá? Eu ali na frente vou falar que o problema estava com o próprio Atlas, né? Mas obviamente que não. O problema estava com a minha falta de percepção. Quando eu fui adicionar ali a senha do usuário, eu esqueci, né, um sinal de maior ali, por isso que deu erro. Então, assim, o passo que eu vou mostrar para vocês de recriar o usuário com privilégio de administrador, ele é totalmente desnecessário, tá? Foi um erro que eu cometi ali na hora que eu não vi. Então, ignorando essa parte, tá? Do que eu vou falar, pode seguir o vídeo normalmente. Bom, consegui resolver o problema. Aparentemente o problema que teve foi no meu usuário. Quando eu coloquei aqui para ele ler e escrever para qualquer banco de dados, aparentemente esse banco teste, né, ele não tinha acesso. Aí eu tive que criar um usuário para pegar aqui pelo Atlas Admin. Eu sinceramente não sei porque que deu esse erro, tá? Enfim, mas deu. Então, vamos deixar por lá, eu vou deixar ele como Atlas Admin aqui mesmo, não vai fazer problema não vai me matar. E eu deixei aqui como admin mesmo, tá? Nesse cluster meu. Então, agora quando eu vim aqui dar o meu Node Server, né, ele já conseguiu se conectar, né, e iniciou lá na porta 3000. Beleza. Então agora o nosso Mongoose já está conectado, já está funcionando, né? Depois a gente vai fazer algumas outras coisas nele ali talvez, mas por hora está ok. Então criar um model utilizando o Mongoose, e a partir desse model a gente vai poder utilizar o controller para fazer essas interações com o banco de dados, etc. Então, para eu fazer um model, eu vou precisar do meu Mongoose, obviamente. Então, eu vou dar um const Mongoose igual a require Mongoose, beleza. E eu vou precisar acessar uma propriedade dentro do meu Mongoose chamada schema. Então, eu vou dar um const schema, né, igual a require, igual a Mongoose. Isso aqui é desconstrução de objeto. Se você não sabe o que é, pesquisa. Então eu vou dar um const test schema para fazer a modelagem do meu banco, né? Esquema do meu banco. Então o meu test schema recebe um new schema, tá? E aqui dentro eu vou começar a definir quais as propriedades que eu vou ter. Aqui eu só vou ter o name mesmo, que vai ser uma string, e age, que vai ser um number. Tá. Só isso, só para a gente fazer um teste, ver se está funcionando. Então agora eu vou dar um module.exports, né, no meu Mongoose. Ele tem uma função chamada model aqui dentro, que eu posso exportar, né, como teste. Esse aqui vai ser o nome da minha collection, né, como teste, e o objeto, né, o meu schema, que é o teste schema. Então, basicamente é assim que a gente faz um model com Mongoose. Próximo vídeo, ou melhor, nos próximos vídeos vocês vão ver que tem umas formas melhores de tratar, de fazer esse esquema, né, de validar algumas coisas, mas como o seu objetivo é só testar para ver se a estrutura está funcionando, isso aqui já é suficiente. Então eu vou vir aqui no meu controller agora e eu vou começar a fazer a importação. Então const test, né? Eu gosto de chamar sempre com T maiúsculo aqui. Recebe um require lá do meu model test, beleza? E quando eu for criar um hello world, na verdade eu quero criar uma pessoa aqui dentro, né? Então eu vou deixar esse hello world funcionando, tá? Eu vou simplesmente criar aqui um create someone, beleza? Eu vou trazer do meu request body, né, o meu name e o meu age. Certo? Lembrando que isso aqui é do meu Express. E vou dar aqui um teste
ponto insert na real eu vou criar aqui um const person recebe new test, né, com aquele name e aquela age, né, com aquele nome e aquela idade. Eu vou dar um person.save aqui. Isso aqui é uma função que ela é assíncrona, então eu posso dar um await ou eu posso usar um callback aqui dentro, né, se ele tiver um erro, ou trazer a nova pessoa aqui para dentro. Então, se tiver algum erro, eu quero que ele dê um res.status 500.send um objeto, né, com message erro. A gente não precisa saber qual é por enquanto. E se não, né, eu quero que ele dê um res.send na minha person aqui. Eu vou dar um return para, se ele chegar aqui, ele não parar por aqui mesmo, entendeu? Salvar, né? Pegar essa função createSomeone aqui, vou lá na minha rota. Como a gente pegou do request body, provavelmente você já deve saber que eu vou pegar, usar um post aqui, né? Vai ser um método post. E aqui nesse método vai ser createSomeone, né? Que a gente já tem lá. Então eu vou abrir aqui agora o meu Postman. Um Postman é um cliente para ajudar nas nossas requisições, né? REST, para ajudar no debug do nosso REST. Novamente eu não vou ensinar a instalar ele, é muito simples, literalmente é só você clicar, ele já se instala, você cria uma conta e já está com ele rodando aqui. Eu tenho alguns ambientes, né, algumas collections aqui do lado. Eu vou criar então mais uma collection, vou chamar ela de @DanielBonifácio tem prego. Criei ela aqui, cadê ela? Tá aqui no meio. Aqui dentro dela eu vou criar um request, né, vou chamar esse cara aqui de add someone. Escrevi errado, mas enfim, add someone. Vai ser um post que eu vou enviar para o meu HTTP localhost 3000. Eu estou rodando isso na porta 3000. Nem sei em que porta eu estou rodando isso. Na 3000. E é na raiz mesmo, né, que eu fiz. É exatamente na raiz. Vou vir aqui no meu body. Eu vou enviar um JSON, né, aqui para ele, com name vai ser Daniel e age vai ser 20. Vou enviar e deu um erro, né, que ele não pode pegar a property name de undefined. Beleza, por que isso aconteceu? Se eu vim aqui no meu app.js, eu de fato não instalei, né, o body, não fiz o body rodar. O que eu vou fazer aqui então? Vou vir aqui no meu app.use, né, express URL encoded, extended through, certo? E app.use express.json, tá? Isso aqui é necessário para a gente ter acesso ao request body lá do nosso no nosso controller. Antigamente isso era feito através de um pacote chamado body parser. Hoje o Express ele já vem com essas funções nativas, então pode ser que algum código seu inclusive
possa ter, por exemplo, bodyparser.rl encoded e tal. Atualiza o seu Express e remove o bodyparser porque ele já foi implementado dentro do próprio Express, tá? Então aqui agora isso deve funcionar. Eu vou parar a minha API, vou rodar ela de novo. Sei que tá chato fazer isso, já eu vou colocar o NodeMoon, sei que você está querendo ver o NodeMoon rodando, mas tem coisas mais importantes para ser feitas antes. Vou rodar aqui e finalmente ele criou dentro do nosso banco de dados, né, o Daniel, que tem 20 anos, com esse ID aqui. Eu posso confirmar que esse cara existe, né? Se eu vir aqui no meu Atlas, o meu Atlas ele me deixa, né, quando eu crio aqui um meu cluster, ele cria 3 replica sets, né, do meu banco. Então eu posso vir aqui nas minhas collections, né, e aqui no test, aqui nos meus testes, né, você vai ver que ele criou ali o Daniel, que tem 20 anos, né, com aquele mesmo Object ID que a gente tinha. Então a gente conseguiu fazer o nosso banco de dados rodar dentro da nossa aplicação. A gente entendeu por que o Atlas vai ser bom para mim nesse propósito e por que ele pode ser bom para você também. E eu acho que a gente já está com muito tempo de vídeo, já deu quase 40 minutos de aula. Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua.